Boa tarde, senhor presidente, os demais colegas vereadores, quem nos acompanha em casa pela TVL e pela internet, também quem está aqui no plenário, os colegas servidores que estão aqui na tarde de hoje acompanhando os trabalhos aqui da Câmara. Eu gostaria de iniciar aqui o meu pronunciamento trazendo aqui algumas informações de algumas falas aqui de alguns colegas vereadores. O vereador Adriano trouxe aqui o questionamento realmente importante com relação àqueles 2 CIs, vereador Adriano. Exato, desculpa. Todos eles, na realidade, com recursos, com dinheiro em caixa. Infelizmente, o que nós tivemos foi basicamente o que aconteceu, vereador Alemão, como Vossa Excelência deu a explicação aqui da empresa que abandonou a obra do governo do Estado, né, que era o viaduto sobre a Guilherme Scharf, ali no prolongamento da S-68. Infelizmente, nesses 3 casos especificamente, aconteceu uma situação parecida, não por falta de recurso, mas pelo tempo já de não execução da obra. Hoje ela se tornou inviável pelo valor da licitação. Então, na realidade, houve todo um trâmite burocrático, notificação às empresas, mas, a princípio, houve um termo de ajustamento de conduta com essa empresa que deve retomar a construção dessas obras ainda até o final desse ano. Mas situações, infelizmente, que fogem ao controle, como essa, como eu disse, que Vossa Excelência trouxe aqui a respeito do viaduto da S-68, que traz para nós o que é, infelizmente, a burocracia que envolve as licitações, enfim, as demandas do serviço público, que muitas vezes acabam não acontecendo no mesmo momento e necessidade que muitas vezes a gente precisa. Nesse sentido, eu quero inclusive trazer aqui também uma outra informação a respeito do equipamento de ultrassom lá da Policlínica, que teve uma falha no seu sensor e que a Prefeitura já tem feito e fez a solicitação da manutenção do equipamento, mas a empresa terceirizada, que hoje presta serviço para a Prefeitura, não tem ainda esta peça, ou seja, vai levar alguns dias até isso estar disponível, então gera situações que acabam, infelizmente, inviabilizando a prestação de serviço, ou no caso dessas 3 CIs, a construção dessas unidades importantes aqui para o município. Então, queria retornar com esta informação. Também o vereador Tuca trouxe aqui a questão que envolve a Secretaria de Serviços Urbanos. Com relação à programação, há um trabalho nesse sentido, até porque agora é uma época do ano onde nós temos a tendência a ver uma proliferação maior, um crescimento maior do mato, enfim. E lembrando que nós temos ainda também, por recomendação do MP, a impossibilidade de avançar sob o meio-fio a roçada de algumas calçadas. E, por fim, eu gostaria aqui de me dirigir aos colegas servidores que estão aqui na plenária, também a quem está nos acompanhando em casa. Quero dizer aqui, colega Mário Cato, que com muita responsabilidade tenho acompanhado as discussões no SBLU, com a Secretaria de Administração, tive reuniões com a Procuradoria do município também para entender o processo que envolve a reforma da Previdência. Nesse sentido, inclusive conversando com o Sérgio agora há pouco, assumi o compromisso de que nós possamos, que na realidade o SBLU possa apresentar ao sindicato esses números que dizem respeito ao cálculo atuarial. Inclusive hoje, o próprio conselho do SBLU é composto na sua maioria, inclusive por representantes do sindicato. Então, Cato, como eu disse para o Sérgio, acho interessante que o próprio SBLU possa trazer também esses dados para vocês. Porque, nesse momento, um dos maiores interessados com relação às reformas é o próprio SBLU. Segundo a projeção dos cálculos atuariais, nós temos, esse era o dado que o Sérgio tinha, eu, a princípio, tive a informação de que houve já uma atualização nesse sentido, um déficit de mais de 4 bilhões de reais no SBLU. Isso simplesmente inviabiliza o nosso Instituto de Previdência e nos coloca numa condição de um cenário ruim, aonde, particularmente, nós corremos o risco de não ter o nosso direito de aposentadoria. E eu me incluo nele. Continuo servidor,
Meu vínculo com a prefeitura está suspenso, não conta mais tempo de licença-prêmio nem nada, mas eu sou servidor público e retorno à minha função após o término do mandato. E também não gostaria de ter que trabalhar no mínimo até os 65 anos. E também não gostaria que houvessem mais impactos na contribuição. Mas, como eu disse, com muita responsabilidade, justamente por nos representar, ter a oportunidade e o acesso a essas instâncias, é que eu fiz questão de participar dessas reuniões. E acho que cabe aqui, fica mais uma vez à minha disposição, de que se nós tivermos com responsabilidade, com maturidade, dados que possam contrapor aquilo que o SBLU está propondo. Porque é o SBLU que precisa que essas adequações sejam feitas para que essa conta diminua. Então, nós vamos ter um momento, eu particularmente, como eu disse, venho acompanhando essa discussão há mais tempo, mas nem todos os colegas vereadores tiveram acesso a essa informação, e fiquei surpreso que o próprio sindicato, mesmo com representantes no conselho, também não tenha tido acesso a importantes informações. Mas aí é que está, Sérgio, veja, são nossos colegas que estão lá. O Instituto é administrado com representantes dos servidores no seu conselho. Ok, Mário. Mas veja, o que eu quero dizer, Mário, é que o Conselho hoje tem poder para solicitar oficialmente essas informações ao Instituto. Mas a questão não é simplesmente só barrar a reforma. Nós temos tempo ainda. Veja. Nós temos tempo ainda para que, por exemplo, os colegas servidores tenham acesso a essa informação. Por exemplo, vou citar aqui um dado bem objetivo e claro. Nós somos muito cobrados aqui, inclusive eu fui, por autorizar o parcelamento da dívida da prefeitura com o SBLU, correto? Fui criticado aqui, os colegas vereadores que votaram favorável foram os criticados, e nós estamos imputando isso, inclusive, como uma das principais causas desse déficit que existe hoje no SBLU. Pois vou dar um dado técnico dessas reuniões em que eu participei. Hoje, a dívida atualizada pelo cálculo atuarial é de mais de 4 bilhões de reais. A dívida hoje, atualizada da prefeitura, que está parcelada até 2026, é de 78 milhões de reais. É lógico que essa dívida não é do servidor. Essa dívida é da prefeitura. Ela não é do professor. Ok. Olha aqui. Eu gostaria só de mais 30 segundos para encerrar, vereadora Silmara. Só para concluir. Oi? Mas eu não vejo problema em audiência pública, ninguém questionou nada aqui. Eu acho que nós temos aqui que entender que a questão ela é muito mais técnica do que só meramente uma audiência pública pode resolver. Como eu disse, nós temos informações distorcidas. Hoje o servidor tem o entendimento que o problema do SBLU é a dívida da prefeitura. Não é. Se a prefeitura liquidasse o débito hoje, isso ia cair lá, ia ser como uma gota d'água numa chapa quente. Não ia resolver. Concurso, perfeito. Essa, inclusive, é uma dos apontamentos do cálculo atuarial, de que há necessidade de trazer novos ingressos para dentro do serviço público para poder contribuir com a nossa Previdência. Mas isso são, entre outras, várias ações que precisam ser tomadas. Eu, para encerrar aqui meu discurso, só quero dizer, vereadora Silmara, obrigado pela tolerância, de que tenho tido a tranquilidade e a responsabilidade, enquanto servidor, de participar dessas reuniões e discutir isso, até porque você é tão impactado quanto os colegas. E me coloquei à disposição aqui do sindicato e do Sérgio, para que, se nós tivermos algo plausível, nós temos que ter
contas, nós temos que saber o quanto isso vai impactar, né? Por exemplo, a reforma aprovada aqui por esta casa tem uma projeção, Cato, de diminuir um déficit de algo em torno de R$1,5 bilhão de reais. Mesmo assim, nós ainda estamos falando de mais de 3 bi, que era o número que ainda nós tínhamos anteriormente, que foi atualizado. Então, a discussão ela tem que ser feita, mas ela tem que ser feita com base em dados técnicos que nos possam apresentar uma alternativa. Nós não podemos ter a irresponsabilidade de não aprovarmos nada e sepultarmos definitivamente o SBLU, que vai entrar em completa insolvência. Gostaria muito que fosse o contrário, mas, como eu disse, com responsabilidade, tenho acompanhado essa discussão. A questão é que nós precisamos ter alternativas plausíveis. Hoje, a reforma, do jeito que ela está pautada, representa uma diminuição de R$1,5 bilhão de reais no déficit. Mesmo assim, nós estamos falando ainda de mais de 3 bi. Seria isso. Obrigado pela tolerância, presidente. Obrigado pela atenção dos colegas servidores e dos colegas vereadores aqui desta casa.